Nossa primeira questão forneceu o desenho que você está vendo e diz assim: considere dois fios retilíneos e muito extensos situados nas arestas AD e HG de um cubo conforme figura a seguir. Então nós temos aqui um fio que eu chamei de fio vermelho, aqui um fio que eu chamei de fio negro no nosso cubo. Os fios são percorridos por correntes iguais a I nos sentidos indicados na figura. O vetor campo magnético induzido por esses dois fios do ponto C situa-se na direção do segmento. Desconsidere o campo magnético terrestre. Então nós temos essa figura, e o cidadão quer que você determine, os senhores, qual é a direção e sentido do campo magnético resultante no ponto C. Gente, isso aqui é o bicho. O que te pega em problemas de eletromagnetismo não são cálculos. O que te pega é você enxergar no plano uma coisa que na verdade tem 3 dimensões. Então olha só, essa reta aqui é vertical, fácil de enxergar. Essa reta aqui é horizontal, também é fácil de enxergar. Só que esta reta aqui, DA, essa é a mais difícil. Você tem que enxergar que essa reta DA está para dentro do quadro, está entrando no quadro. Então vamos lá. Vamos cuidar do campo magnético produzido pela corrente vermelha. Gente, essa corrente vermelha, ela está apontando para dentro do quadro. Mão direita, regra do saca-rolhas, corrente para dentro do quadro. Então nós temos um campo magnético girando neste sentido. Gente, olha só. O condutor vermelho seria esse pincel. O campo magnético está girando assim. O ponto C está situado à direita do pincel. Então, naquele ponto C, nós temos um campo magnético orientado para baixo. Então, este, os senhores, é o vetor indução magnética produzido no ponto C pela corrente que você está vendo aí, que é a corrente amarela. Vamos cuidar agora da corrente negra. A corrente negra é horizontal. Está sendo percorrida por uma corrente para a esquerda. Mão direita. Regra do saca-rolhas, e enfiou o dedão na corrente. Quando você agarra o condutor, olha só, este é o condutor negro, o campo está girando assim. Esse ponto C está do lado de cima. Se ele está do lado de cima do condutor, nesse ponto C, o campo magnético está apontando para dentro. Mas, ó, moçada, olha o que eu falei para vocês. Para dentro do quadro é esse eixo aqui. Então, aqui em negro, o campo magnético produzido pela corrente negra. Agora, o cidadão disse que as correntes têm módulos iguais. Gente, isso aqui é um cubo, as faces têm todas o mesmo tamanho. As arestas são todas do mesmo comprimento. Então, essa distância e essa outra distância são iguais. Então, se esses campos magnéticos que você está vendo aqui são iguais, nós vamos ter uma resultante que vai formar exatos 45 graus com qualquer um deles. Então nós vamos ter uma resultante que vai apontar exatamente para o ponto F. Então o campo magnético resultante estará, os senhores, nessa reta CF. A alternativa correta da questão número 7, letra C. Segunda questão. Uma corrente elétrica I constante atravessa um fio comprido retilíneo no sentido indicado na figura 1, criando ao seu redor um campo magnético. O modo do vetor indução magnética em cada um dos pontos A e B de uma reta perpendicular ao fio e distantes 2 centímetros do mesmo é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 4 teslas. Então esse é o módulo do campo magnético produzido por essa corrente vermelha. Considere agora outro fio, também comprido e retilíneo, distante 2 centímetros tanto de A como de B, cruzando com o primeiro, mas sem tocá-lo. Os dois fios e os pontos A e B estão praticamente no mesmo plano, como mostra a figura 2. Então, senhores, na figura 2, nós temos o outro fio passando por aqui.
A distância até o ponto A, a distância até o ponto B é a mesma distância, 2 centímetros, e este fio está sendo percorrido por uma corrente que agora aponta para o lado esquerdo. Se a corrente que atravessa o segundo fio no sentido indicado na figura também é I, qual será o modo do vetor indução magnética resultante no ponto A e no ponto B? Moçada, vejamos. Cada um desses dois pontos que você está vendo, A e B, vai ter dois campos magnéticos. Um produzido pela corrente vermelha e outro produzido pela corrente negra. Vamos começar pela corrente vermelha. Mão direita, regra do saca-rolhas, enfiou o dedão na corrente. Quando você agarra o condutor, a regra mostra que ali do lado do ponto B nós temos um campo que aponta para dentro. Aqui do lado do ponto A nós temos um campo que aponta para fora. Então esses são os campos produzidos em A e B pela corrente vermelha. Corrente elétrica negra. Mão direita, regra do saca-rolhas, enfiou o dedão na corrente. Quando você agarra o condutor, do lado de cima, que é onde estão ambos os pontos A e B, nós temos um campo magnético negro que aponta para dentro. Do lado de baixo, ele apontaria para fora. Agora eu quero saber quanto é que vai no campo resultante em A e B. Gente, as duas correntes são iguais. As distâncias são iguais, então os campos são iguais. Olha o desenho. No ponto A, eu tenho dois campos de mesma intensidade, mas de sentidos contrários. Resultado, campo magnético resultante em A igual a zero. Olha o ponto B, eu tenho dois vetores iguais, em direção, em sentido e módulo. Então o campo magnético resultante vai ser a soma dos dois. 8 vezes 10 elevado a menos 4 teslas. Aí você vai dobrar os dedos como se você estivesse segurando um objeto cilíndrico. Ok? Feito isso, o dedão colocado